Agora, vou compartilhar uma tela com vocês e se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar, vocês podem desativar aí o microfone de vocês e falar comigo, tá? Se forem chegando colegas, a gente vai aceitando aí na nossa sala de aula, tá bom? Tem alguns chegando aqui. Vocês estão conseguindo enxergar essa tela? Ou tá tudo Sim. escuro aí? Tá dando para ver, tá dando para ver. Sim. Tá? Beleza. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre a formação de um bloco econômico conhecido como União Europeia, tá? Então, só para a gente lembrar, na aula passada eu mostrei para vocês os diversos tipos de blocos econômicos que nós temos, né? Comentei com vocês que um bloco econômico nada mais é do que um conjunto de acordos que os países vão fazer visando um crescimento econômico, né? Então, ninguém faz um acordo para ser prejudicado, não é mesmo? Então, os blocos econômicos são acordos que os países aceitam fazer para que eles possam desenvolver economicamente o seu desempenho econômico, né? Melhorar esse desempenho. E aí, os acordos econômicos não são todos iguais. Então, dependendo do tipo de acordo, tem um bloco econômico diferente. E aí, os tipos são esses aqui, que eu já mostrei para vocês as características na aula passada. Então, eu tenho zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Lembrando que esse primeiro é aquele tipo de bloco econômico que tem um tipo de acordo mais simples, e à medida em que eu vou descendo aqui, eu vou encontrando acordos mais complexos, né? O nível de integração entre os países acaba sendo maior. Então, até aqui não é novidade para ninguém, foi o que nós vimos na aula passada. E aí, como eu comentei, a gente vai falar hoje de um bloco econômico chamado União Europeia. Se der tempo, eu vou comentar alguns outros exemplos de blocos econômicos, inclusive alguns que o Brasil participa, tá? Se der tempo. Se não der, a gente deixa para a próxima aula. Então, esse bloco econômico, conhecido como União Europeia, aposto que muitos já ouviram falar dele, né? E esse bloco econômico tem característica de ser um bloco com denominação de União Econômica e Monetária. Se vocês bem se lembram, União Econômica e Monetária é aquele tipo de bloco econômico que tem o maior nível de integração, né? É aquele bloco econômico que tem a maior quantidade de acordos. Então, a União Econômica e Monetária vai ter tudo que esses outros aqui anteriores têm, mais isso daqui. Só que esse bloco conhecido como União Europeia, ele não nasceu já com essas características de uma união econômica e monetária. Ele nasceu de um acordo muito mais simples do que a União Econômica e Monetária propõe. Então a gente vai ver hoje quais que foram as etapas que aconteceram de integração dentro da Europa para formar a União Europeia, certo? Então agora a gente começa a entender qual é o contexto que os blocos econômicos foram acontecendo dentro da Europa. Bom, quando a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela foi palco, né, desse conflito. Então, se a gente observar aqui, é uma ilustração que eu tirei de uma reportagem de um blog lá do Estadão, que mostra que a Europa, durante toda a Segunda Guerra Mundial, ela foi sendo devastada, né? Então, desde moradias a prédios públicos e até mesmo indústrias, campos de plantação de alimentos, né, foram devastados. A Europa foi palco desse grande conflito. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha envolvido países de diversas áreas que estão além da Europa, foi dentro desse continente, da Europa, que, de fato, as disputas, né, armadas aconteceram. Então, a Europa, ela foi praticamente devastada. Devastada economicamente, porque grande parte dos recursos financeiros que a Europa tinha foram destinados à guerra. Grande parte dos trabalhadores das indústrias e dos serviços deixaram seus postos de trabalho para se dedicar aos exércitos. E muitos desses trabalhadores que estavam no exército acabaram morrendo ou sofrendo mutilações que o impediam de trabalhar, né?
Então, a Europa, nesse momento, além dessa devastação física, sofreu muito também com a falta de mão de obra, o que fez com que muitas mulheres e crianças tivessem que entrar no campo da produção industrial, né? Já que houve um déficit muito grande do número de trabalhadores. Então, economicamente falando, a Segunda Guerra Mundial levou a Europa a ser totalmente devastada. Os países estavam em crise, né? E aí surgiu entre esses países, quando acaba a Segunda Guerra Mundial em 1945, um conjunto de ideias para tentar reerguer as economias europeias. Bom, uma das alternativas que esses países encontraram foi basicamente aceitar uma proposta dos Estados Unidos, que era o Plano Marshall. Não sei se vocês se lembram, né? O Plano Marshall nada mais foi do que uma série de empréstimos que os Estados Unidos iriam oferecer aos países europeus para que eles pudessem recuperar a sua economia. Só que muitas das nações europeias acreditavam que esse plano Marshall poderia demorar a trazer frutos para reerguer a economia deles, que eles precisavam tomar outras medidas. E é então que dentro da Europa, alguns países buscam exatamente nos blocos econômicos uma alternativa para recuperar a sua economia. Tá? Então, no ano de 1948, foi formado o primeiro bloco econômico dentro da Europa, certo? Esse bloco econômico se caracterizava como uma zona de livre comércio, ou seja, tinha a intenção apenas da redução, aliás, uma zona de preferência tarifária, tinha apenas a intenção da redução das taxas alfandegárias entre os países membros, tá? O que é taxa alfandegária? Imposto, tá? Então, essa zona de preferência tarifária propunha para os países membros desse bloco econômico uma redução dos impostos que seriam cobrados das mercadorias comercializadas entre eles. Esse bloco econômico, esse primeiro, com características de zona de preferência tarifária, que foi criado em 1948, recebeu o nome de Benelux, tá? Que reunia a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, tá? Então, esses países, eles resolveriam baixar os impostos de um produto que seria comprado ou vendido entre esses países membros aqui. Tá? Então, a mesma mercadoria que eu vou comprar, por exemplo, a Holanda vai comprar da Bélgica, seria um produto muito mais barato que se eu fosse comprar de um outro país de fora desse bloco econômico. Não. O primeiro bloco econômico que a gente vai falar agora, que foi formado, Ana Júlia, não é um mercado comum, tá? Esse bloco econômico que tem característica de apenas reduzir as taxas alfandegárias é chamada de zona de preferência tarifária. Ou seja, eu vou dar preferência para os meus aliados de uma taxa mais baixa do que para aquele que não é meu aliado, que está de fora, tá? Então, se você voltar lá naquela tabelinha que tem as características, deixa eu voltar aqui para você ver, das características de acordos, a zona de preferência tarifária é aquelas que vai reduzir os impostos dos países membros, tá? O mercado comum tem muito mais coisas, tá? Tem um monte de outras coisas aqui, certo? Então, esse Benelux, criado em 48, ele só tinha o intuito de reduzir as taxas alfandegárias entre os países membros, tá? Então, quais países membros? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Daí o nome Benelux desse grupo. O que aconteceu? Em pouco tempo, a ação de juntar esses países e um grupo que vai reduzir as taxas alfandegárias entre eles, produziu rapidamente o crescimento da economia desses três países, certo? Graças a essa rápida ascensão econômica, alguns outros países pediram para se juntar ao Benelux. Tá? Então, no ano de 1952, pouco tempo depois do Benelux ter sido criado, França, Alemanha e Itália pedem para participar de um bloco econômico, ok? Então, esse bloco econômico, ele ainda continua com as características de zona de preferência tarifária. Eu só vou reduzir os impostos cobrados entre os países membros. Então, agora eu tenho 6 países. Tenho França,
Alemanha e Itália, que se somaram à Bélgica, à Holanda e a Luxemburgo, ok? Tudo bem? Então, no ano de 1952, a gente vê participando desse bloco 6 países. Esses países, embora ainda tenham as mesmas características do Benelux, recebem outro nome, porque agora eu tenho mais membros. Esse bloco econômico, também com características de zona de preferência tarifária, recebeu o nome de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ou simplesmente SECA, tá? E aí, quando eles tentam reduzir o preço dos produtos que seriam comercializados entre eles, era basicamente para fazer com que todos os países membros pudessem aumentar a produção do aço, tá? Quando a gente vai falar de Alemanha, a gente vai falar de França, Itália e Holanda, são países que têm grandes reservas de carvão e também têm grandes reservas de manganês, que são essenciais para a produção do aço. O ferro com o manganês, quando fundidos, dão origem ao aço, que é uma liga metálica utilizada em grande escala para muitas coisas, desde ferramentas, desde maquinário, carros, estruturas para construções nas cidades, enfim, o aço tem utilizações infinitas, né? E aí, sem contar que esses países também têm grandes reservas de carvão, sobretudo que a gente vai falar da Inglaterra, né, lá do Reino Unido. E aí, o carvão, ele era extremamente utilizado nas siderúrgicas que iriam pegar essas dois materiais metálicos, né, o manganês e o ferro, para fundir o aço, né? E aí, quando eles juntam-se ao Benelux, França, Alemanha e Itália, junto com Bélgica, Holanda e Luxemburgo, queriam reduzir os impostos cobrados pelos produtos comercializados entre eles, basicamente para reduzir a produção do aço, que era uma matéria-prima utilizada em larga escala dentro das indústrias. Por exemplo, a Alemanha, além de ter grandes reservas de carvão, ela era uma das pioneiras em produzir grandes fornalhas que tinham uma capacidade de atingir temperaturas extremamente elevadas. E quando você comprava essas fornalhas produzidas na Alemanha, você conseguia produzir aço a um custo muito menor, porque você conseguia produzir mais em menos tempo, né? E aí você, lógico, acabava lucrando mais, você acabava conseguindo produzir uma maior quantidade de matéria-prima com base no aço para suas indústrias, tá? Qual que foi o resultado da seca quando formou-se dali um tempo? Claro, esses países rapidamente tiveram um crescimento econômico, né? Essa aliança de reduzir o imposto com o intuito de reduzir os custos na produção do aço fez com que esses países tivessem um crescimento econômico bastante considerável. O que fez logo depois esses países resolverem aumentar o número de acordos entre eles, inclusive com a adesão de novos membros, certo? Então, lá em 1952, quando foi criada a SECA, eles começaram a ter um crescimento econômico e outros países quiseram também aproveitar desse crescimento econômico, certo? Então, no ano de 1957, 5 anos depois que a SECA foi criado um mercado comum europeu, certo? Esse mercado comum europeu, ele foi criado a partir de uma reunião que foi estabelecida na cidade de Roma em 1957, aonde todos os membros da SECA se reuniram para discutir se os países que agora estavam querendo participar desse bloco econômico poderiam ser admitidos ou não. E se os tipos de acordos que a SECA tinha seriam mantidos ou seriam acrescentados outros. E aí, nesse Tratado de Roma, ficou decidido que a SECA seriam admitidos novos membros. Quais seriam esses novos membros? Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha, certo? Dessa forma, aqueles 6 que já participavam da SECA seriam admitidos novos 6 países, certo? Então, agora, a partir do Tratado de Roma, esse bloco econômico passa a se chamar Mercado Comum Europeu, com 12 países participantes.
E aí o mercado comum europeu criou essa bandeira como símbolo do seu bloco econômico. Por conta de serem 12 países participantes, né, esse bloco econômico ficou popularmente conhecido como a República dos Doze. Né? Por que a República dos Doze? Porque era um bloco econômico que reunia 12 países diferentes. Esse bloco econômico, aí sim, Ana Júlia, a gente vê o nível de integração maior. Lá no Tratado de Roma, os membros da SECA decidiram admitir esses países, só que agora com um nível de acordo superior ao que tínhamos até então. Então, quando foi formado o mercado comum europeu, as características desse bloco não são mais de zona de preferência tarifária, e sim de um mercado comum. Quais que são as características de um mercado comum? Se a gente voltar lá, é um bloco que tem grandes integrações. Então, o mercado comum é aquele que vai ter redução ou eliminação dos impostos, é aquele que vai ter a tarifa externa comum e, eu vou acrescentar, a livre circulação de pessoas, de produtos, de capital e de serviços, certo? Então, com a formação do mercado comum europeu, eu tenho um nível de integração, uma quantidade de acordos entre os países membros muito maior se comparado ao grupo que era antes, né, do que a CEP. Tudo bem? O que aconteceu com esses países? Ao longo do tempo, novos países foram querendo participar, porque estava vendo que a integração deles estava crescendo, a União, o mercado comum europeu estava ganhando representatividade no cenário internacional. E aí, quando chega os anos 90, a gente percebe que aquele mundo que era considerado bipolar, mundo sob influência capitalista e socialista, começa a ruir. E o mercado comum europeu, como um bloco econômico com bastante integração, podia admitir novos países e crescer ainda mais frente ao fim desse mundo bipolar. Então, no ano de 1992, os países que compunham o mercado comum europeu se reuniram na cidade chamada Maastricht, lá na Holanda, tá? Para decidir se eles aumentariam o nível de integração entre os países membros e também se novos membros seriam admitidos, tá? Então, no ano de 1992, foi assinado um acordo chamado Tratado de Maastricht, em que dava início ao novo bloco econômico. Esse bloco econômico, ele acabava, de certa forma, aumentando o nível de integração, aumentava o número de acordos entre esses países, certo? Então, novos membros foram adicionados a esse bloco econômico, que agora passa a se chamar União Europeia, contando no total com 28 membros, certo? E aí, nesse Tratado de Maastricht, além de você pensar que pode ter a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de dinheiro, tarifa externa comum, redução ou eliminação de imposto, eles queriam fazer com que todos os países membros pudessem adotar uma única moeda. Então, para todo mundo que participasse desse bloco, adotaria a mesma moeda. Tá? Então, a partir de 1999, os países adotariam uma moeda única dentro do bloco todo. Qual que é essa moeda lá da União Europeia? O euro. Tá? Só que esse bloco econômico, a União Europeia, deu autonomia para que os países membros pudessem adotar ou não essa moeda, sendo que seria recomendável que todos os membros adotassem. Bom, dos 28 membros da União Europeia, 18 adotam o euro, tá? Nem todo mundo adota. Se a gente observar esse mapa, aqui eu tenho todos os países que compõem a União Europeia, abreviado UE. Tá? Então, todos esses países aqui participam. Claro que alguns foram adicionados, né, foram formados lá no início com o Benelux e outros foram entrando ao longo do tempo. E aí, nem todos adotam. Deixa eu observar, todos esses países em verdinho são países que pertencem à zona do euro, ou seja, são países que adotam o euro. Aqui, ó, tá vendo esse mapa? Eu não sei quem está me perguntando aí, ó. Esse mapa vai responder a sua pergunta, né? A pessoa me perguntou quais países não adotam o euro. Então, esses países verdinhos são todos os países da União Europeia que adotam o euro.
Agora, esses países que estão em amarelo são países que participam da União Europeia, mas que não adotam o euro, ou seja, estão fora da zona do euro. Mas por quê que o país resolve não adotar o euro? Tá? Esses países defendem basicamente a ideia de que se eu adoto uma moeda comum em todos os países membros desse bloco, eu fico refém do que o Banco Central vai determinar para a economia do meu país. O Banco Central, pessoal, é aquele banco que vai determinar a taxa de juros, o quanto que a moeda vai valer, as principais medidas econômicas para aquele país. Então, por exemplo, o Brasil tem o Banco Central, certo? Então, é esse Banco Central que vai determinar o quanto que os bancos particulares e os públicos, como a Caixa, o Banco do Brasil, Itaú, Santander e assim por diante, vão poder cobrar de juros, vão poder cobrar juros no empréstimo, no cartão de crédito, no uso de cheque especial e assim por diante. Tá? Então, geralmente, esse Banco Central, ele vai pensar, ó, se eu vou cobrar pouquinhos juros, as pessoas vão pedir mais empréstimos. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Ó, se eu coloco os juros lá em cima, será que todo mundo vai querer pegar empréstimo? Né? Então, é a ação do Banco Central que vai decidir os rumos da economia, vai ser um dos pilares que vão decidir o rumo da economia. Então, esses países que estão fora da zona do euro, esses que estão em amarelinho, eles preferiram não adotar o euro justamente para manter a autonomia sobre a sua economia, sobre o quanto que vale a sua moeda, sobre quanto que os juros serão cobrados, entre outras medidas. Tá bom? Então, não é todo país que participa da União Europeia que vai adotar o euro. Tudo bem? E aí, quando a gente vai falar de União Europeia, desde 2016, a gente tem ouvido falar do Brexit, né? O que é isso? É a saída do Reino Unido da União Europeia. Aí alguém pode perguntar, mas Bia, um país pode sair de um bloco econômico? Claro, né? A partir do momento que aquele país vê que os acordos tomados eles não vão ser benéficos para ele, que está sendo mais prejudicial do que benéfico à sua economia, ele pode pedir para sair. Tá? Claro que não é simplesmente eu vou sair, tchau, obrigado, vira as costas e estou fora do bloco, não é assim. Tá? Como, por exemplo, é o que a gente ouviu falar do Reino Unido. Vamos entender o que é esse Brexit, que no começo desse ano voltou-se a falar bastante. Então, o Brexit, ele basicamente vai ser explicado nesse mapa mental que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Então, ele vai ser uma abreviação. Cadê a Tainá? A Tainá tá aí? Tainá, desabilita o seu microfone. Como é que lê isso daqui, ó? Britain Exit? Como é que fala com o seu Isso eu sotaque? não sei não. Né? É como se fosse a saída dos britânicos, né? Tá? Então, o Brexit vai ser uma abreviação de Britain Exit. Faz de conta que o meu inglês é o maravilhoso, ainda com sotaque britânico, tá, turma? E aí, então, o Brexit ele vai mostrar para nós que o Reino Unido está querendo sair. Sair da onde? Do Reino Unido, tá? E aí, isso começou lá no início de 2016 e teria o prazo de até 31 de janeiro de 2020 para o Reino Unido sair lá da União Europeia. Nós estamos enquanto hoje, dia 23 de abril. Já saiu o Reino Unido da União Europeia? Ainda não. Daqui a pouco eu vou falar o porquê que ainda não, tá? Mas, Bia, por que o Reino Unido quis sair da União Europeia? Então, vamos lá. Temos vários fatores. A primeira coisa é sobre uma série de políticas que a União Europeia tem adotado sobre a imigração. Quando a gente vai falar de 2016, a Europa já estava recebendo muitos refugiados, principalmente do Oriente Médio. Porque o Oriente Médio, desde 2012, começou a passar por sérias guerras civis. E a população comum estava começando a fugir do Oriente Médio e indo para a Europa, certo? E aí, o Reino Unido não tem concordado com a aceitação desses estrangeiros, desses refugiados, dentro da União Europeia, sobretudo dentro da Inglaterra.
Por vários motivos. Primeiro, porque eles acreditam que esses estrangeiros refugiados possam ocupar postos de trabalho que deveriam ser ocupados de fato por britânicos. Outra coisa que eles acabam defendendo é que muitos dos refugiados que estão entrando na União Europeia vão acabar causando ataques terroristas nos diversos países, inclusive na Inglaterra, né, que é o país mais poderoso dentro do Reino Unido. Tá? Tendo em vista que a Inglaterra foi alvo aí nas últimas décadas de vários ataques terroristas, o que é de fato uma visão muito xenófoba, né? Muito preconceituosa. Não é porque a maioria desses refugiados, esses imigrantes, são basicamente estrangeiros, são basicamente árabes muçulmanos, que eles vão agir de forma terrorista, né? A gente sabe que os terroristas são uma porção muito pequena de um grupo muito grande, a segunda maior religião que nós temos no nosso planeta, né? Então, o partido nacionalista dentro do Reino Unido, eles acabam defendendo, né, que o Reino Unido adote políticas anti-imigração, não aceitando estrangeiros ou refugiados de maneira tão fácil dentro do seu território. Tá? Então, essa é a primeira coisa, né? Que eles são contra as ideias de imigração adotadas pela União Europeia. A segunda causa, né, o segundo principal fator defendido para a saída do Reino Unido é que as medidas econômicas tomadas pela União Europeia não agradam economicamente aos estudiosos da economia do Reino Unido. Eles dizem que se eles tomassem medidas econômicas independentes da União Europeia, o crescimento do Reino Unido seria muito maior do que se continuasse participando desse bloco econômico da União Europeia. Tá? E o terceiro pilar utilizado pelos defensores do Brexit era que, desde o período da formação do mercado comum, os britânicos eles nunca foram favoráveis à participação do Reino Unido nesse bloco econômico, nem sequer da União Europeia. Tá? E aí, no ano de 2016, o Reino Unido tinha um primeiro-ministro chamado David Cameron. Embora o Partido Nacionalista, que era rival a ele, fizesse pressão para que houvesse a saída do Reino Unido da União Europeia, ele era a favor do Reino Unido continuar, né? E aí, fruto dessa pressão toda, o primeiro-ministro querendo continuar, o partido da oposição querendo que saísse, foi feito um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma votação, né? E nessa votação ficou decidido que quase 52% do voto das pessoas apoiavam a saída da União Europeia por parte do Reino Unido. Né? Quando esse resultado saiu, o David Cameron ele ficou bastante pressionado, porque ele era a favor de manter o Reino Unido dentro da União Europeia. E aí ele renuncia, e aí entra outra primeira-ministra, né? Que acaba sendo a favor da sua saída. Tá? Aí, pessoal, quando esse resultado saiu dessa votação, algumas consequências imediatas já puderam ser percebidas. Quais foram essas primeiras consequências observadas, né? Então, no dia seguinte em que o resultado desse plebiscito saiu, a moeda, que é a libra esterlina, a moeda do Reino Unido, começou a cair. Ela teve uma desvalorização muito grande frente ao dólar e ao euro, que são as duas moedas mais fortes no nosso planeta. E aí, a gente vê a moeda de dois outros países que são amplamente ligadas ao Reino Unido também desvalorizar, que é o dólar australiano e o dólar neozelandês. Então, a moeda da Austrália e da Nova Zelândia caiu demais por conta desses dois países serem países extremamente ligados economicamente ao Reino Unido por terem sido colônia de povoamento desse país, tá? Outra coisa é que a bolsa de valores e o mercado imobiliário acabaram tendo uma queda gigantesca. Ou seja, todas as empresas que tinham suas ações nas bolsas de valores, aquelas empresas que se dedicavam a investir no setor imobiliário, acabaram tendo as suas ações
um valor muito pequeno. O preço das ações das empresas e dos mercados imobiliários acabaram despencando, tá? E aí, para tentar recuperar a economia, o governo britânico baixou as taxas de juros e fez com que os empréstimos nos bancos pudessem evitar com que a economia caísse. O que resultou? Melhoria na economia? Pelo contrário, resultou num nível de inflação muito maior. Então, logo de imediato, a economia do Reino Unido sofreu bastante. Uma outra consequência imediata que poderia acontecer é que assim que o Reino Unido saísse da União Europeia, a União Europeia perderia em muito com a contribuição de impostos oferecidos pelo Reino Unido. Então, as consequências imediatas seriam essas, tá? Então, analisando as primeiras consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, não seriam favoráveis nem para a União Europeia e nem para o Reino Unido no primeiro momento. Acabei de dizer lá, né, no começo desse mapa mental, que a saída ela se configuraria a partir do dia 31 de janeiro de 2020. Então, no dia 1º de fevereiro, o Reino Unido já não participaria mais da União Europeia. Aconteceu isso de fato? Não. Tá? Então, hoje, abril, isso não aconteceu ainda, não se consolidou. Por quais motivos? O primeiro motivo é que as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia ainda não foram consolidadas. De como que vai ser esse rompimento? Como que eu vou realizar as minhas negociações com os países membros da União Europeia? Ainda não foi efetivado esse tipo de acordo. Sem contar que, em janeiro, a Europa como um todo já estava sendo afetada por essa pandemia do coronavírus, né? Então, grande parte das negociações referentes à saída do Reino Unido da União Europeia tiveram que ser interrompidas. E, basicamente, a atenção do governo acabou tendo que ser dedicada ao controle dessa pandemia e não a essa negociação do Brexit. Tudo bem? Certo? Pessoal, aí eu vou mostrar para vocês outros blocos econômicos, porque não tem só a União Europeia como um bloco econômico. Esse bloco econômico, a União Europeia, é o único bloco de grande integração que nós temos. Mas é o único? Não. Só vou passar rapidamente sobre alguns blocos econômicos que a gente tem, para vocês verem os tipos de blocos que tem e que um país pode participar de vários outros. Então, por exemplo, a gente tem esse bloco econômico chamado APEC, Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, criado em 89 e tem característica de zona de preferência tarifária. Tá? Ele começou só com esses países aqui em verdinho, depois foi acrescentando outros. Tá? Então, esse aqui é um tipo de bloco econômico. Esse outro é chamado de Ásia, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Esse tem característica de zona de livre comércio, criado em 67. Tá? Tem esses países aqui do Sudeste Asiático participando. Outro tipo de bloco econômico, aqui ainda na América, é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, né? O CELAC. Tá? Ele já tem o objetivo de ser uma zona de preferência tarifária, tá? Ele vai ter, basicamente, quase todos os países europeus, exceto Canadá, Estados Unidos e Guiana Francesa, e foi criado em 2010, tá? Inclusive o Brasil está aí participando. Temos a Comunidade Andina, que foi criada em 69 como característica de zona de livre comércio, envolvendo Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Só que no ano de 1994 houve uma intenção de intensificar os acordos. Então, 94 passou a ser uma união aduaneira. E aí, em 94, também alguns países passaram a ser associados. Qual que é a diferença de um país membro e de um país associado? Um país associado, ele vai receber todos os benefícios que esse bloco econômico tem, menos o poder de votação quando eles vão se reunir para adotar uma nova medida de aliança e assim por diante, tá? Então, os países membros desse bloco são Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai são países que têm todos os benefícios desse país, desse bloco econômico, mas não podem votar nas reuniões, beleza? Um outro bloco econômico é chamado de ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Ele também é uma zona de preferência tarifária, tem aí o intuito de promover o desenvolvimento econômico e social dos seus países membros, foi criado em 1980 e hoje
a Nicarágua, ela está em processo de adesão ao bloco. Um outro bloco econômico chamado de ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas. Ele foi criado em 2004 com Venezuela, Cuba e Bolívia, com o intuito de ser um bloco econômico com zona de preferência tarifária que tente promover uma integração social, política e econômica entre seus membros. Tá? Mais tarde, outros países foram agregados, foram admitidos como membros também. Nicarágua, Dominica, Equador, Antigua e Barbuda, São Vicente e Granadinas. Tá? São esses países aí em vermelhinho no mapa. A gente tem um bloco econômico ao qual o Brasil participa, o Mercosul, tem essa bandeira como símbolo. Vão ser os países membros, né? Esses aqui, o país em azul escuro, tá? Foi criado em 91 com características de ser uma zona de livre comércio. Só que lá em 94 eles instituíram a tarifa externa comum, o que passa a ser uma união aduaneira, tá? A partir daqui. Então, os membros originais são Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. No ano de 2012, a gente tem a adesão da Venezuela. Só que em 2017, o Mercosul se reuniu e suspendeu a Venezuela desse bloco econômico. Por quê? A Venezuela tomou medidas econômicas que eram contra, né, o que se estabelecia. Tudo bem? A gente tem o NAFTA, que era uma zona de livre comércio entre Estados Unidos e Canadá no primeiro momento. Depois, em 92, foi admitido o México. Os Estados Unidos, como o país mais rico, é responsável por mais de 80% do PIB desse bloco econômico. Tá? E aí acabou. Certo? Então, basicamente, só mostrei para vocês que existem outros blocos econômicos além da União Europeia. Porém, Bia, nenhum tem um nível de integração tão grande quanto a União Europeia até hoje. Fala, Murilo, vamos ver se vai dar tempo. o Brasil não participa do BRICS também? O BRICS, ele não é um bloco econômico, tá? Ele é só um grupo de países que tiveram um crescimento econômico nos últimos anos, tá? Ele não é um bloco econômico. Muito embora esses países tenham se aproximado e feito acordos econômicos, mas ele não é um bloco. Beleza? Entendi. Mais alguém?